Olá, tudo bem? Nessa entrevista nós vamos conversar com o Rogério Dardot. Ele é escritor e especialista em vinhos brasileiro. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Chico? Uma alegria estar aqui novamente com Vinhos pelo Mundo. Rogério, um prazer estar aqui com você novamente para um novo bate-papo. Você acabou de lançar um novo livro e recebeu um prêmio de reconhecimento pelo seu trabalho em dedicação ao vinho brasileiro. Primeiro, conta pra gente sobre o novo livro, Enviesado Sol de Outono. Fale, por favor, desde o título dele. Pois é, essa história é muito interessante, Chico. Eu projetei esse livro no ano 2000. Ele se passa, inclusive, no ano 2000, porque ele foi projetado. Eu desenhei o que ia acontecer na história lá durante o ano 2000. E eu idealizei um personagem, esse cidadão inglês chamado Howard Gibbs, que é uma pessoa nascida no outono, né? E acabei estudando algumas características da personalidade dos seres outonais, né? Usando um pouco da astrologia, sim, e me pautando, inclusive, em Fernando Pessoa. Eu abro, inclusive, o livro com Fernando Pessoa porque ele era um astrólogo brilhante e todos os heterônimos dele tiveram seus mapas astrais. E o título do livro nasceu exatamente por essa razão. O Sol, na época do outono, por isso a gente não tem calorão nenhum, ele entra enviesado, né? E isso determina algumas características. Claro, há pessoas que não acreditam nisso, e eu admito totalmente, mas há uma incidência solar diferente, inclinada, enviesada, e isso é científico, tá? O livro, então, leva esse título porque eu quis atribuir a personalidade do Howard Gibbs, características outonais. Então, essa é a ideia do título do livro. E o projeto do livro era exatamente uma personalidade de um ser pacifista, alguém que nasceu em 1917, vivia em Londres porque ele havia estudado seguros e foi viver em Londres trabalhando, e aos 24 anos ele pega a City londrina bombardeada pela Luftwaffe, a força de guerra alemã aérea, né? E diante disso ele começa a refletir, ele que já tinha um pensamento pacifista, ele resolve ir embora. E é exatamente essa a história do livro. Ele tem uma vida cheia de acontecimentos. A partir daquele momento que ele toma a decisão de deixar Londres e ir para outro lugar, ele inicia essa trajetória indo para a Índia, passando por colônias portuguesas, se apaixona pela sonoridade do idioma português, essa é uma característica do Howard Gibbs, e vai construindo a própria vida e vem parar no Brasil, né? Ele tem uma passagem longa no Brasil e decide contar a sua própria história aos 82 anos, no ano 2000. Observei que o vinho está presente nas linhas desse romance. Como ele faz parte dessa história? O vinho faz parte porque um pouco está em mim, não é, Chico? Você me conhece, tua atividade, a gente é amigo há tanto tempo, né? E o vinho está muito em mim. E ao idealizar um cidadão britânico, eu pensei, bom, esse cidadão é um frequentador de pubs em Londres, e aliás o livro fala assim, e ele gosta de uma cerveja, de diversos estilos e tal, mas ele é provocado por um chefe dele nesse exato momento em que ele está sob bombardeio. Ele estava consumindo um vinho que havia sido presenteado por um chefe dele. E ele fica bem impressionado com aquele vinho, era um vinho francês e de altíssimo padrão, e ele começa a dar um pouquinho de atenção ao mundo do vinho. E o mundo do vinho vai perseguindo, ele vai deixando de ser cervejeiro e embarca totalmente nos prazeres do vinho durante a própria vida, como uma coisa completamente natural. Vamos ver o que o público está achando, Rogério, sobre o lançamento do livro que aconteceu aqui na livraria Argumento no Leblon, na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou leitor assíduo das obras do Rogério Dardot. São geralmente obras focadas no tema vinho brasileiro, no qual ele é especialista, e vou devorar esse livro, esse novo livro dele aqui com muito prazer, porque é um novo estilo que ele se aventura, e eu tenho certeza que ele vai conseguir o mesmo sucesso que ele tem com os livros tradicionais dele, já que é um escritor de grande qualidade.
E eu já sei, já vi a sinopse, que o vinho também está envolvido aqui. Apesar do Howard, que é o personagem central, ele ser apreciador de cerveja, ele acaba se rendendo à qualidade do vinho brasileiro. Então vai ser alguns dias e noites aí de muito prazer lendo o livro do Rogério Dardot. Se uma pessoa é do mundo do vinho, como eu sou, e é um escritor, deve ser uma leitura muito aprazível, muito gostosa. E eu estou com muita expectativa. E eu sei que ele é um excelente contador de histórias, né? Já li os outros livros dele, que eram do mundo do vinho. Quando eu soube que ele ia lançar um romance, nossa, eu fiquei pensando assim, gente, que um contador de história como ele, né, como é que ia ser isso, né? E eu acho sempre assim, eu fico muito feliz quando um amigo lança um livro. Né? Eu acho que é sempre uma experiência muito interessante, a gente sabe um pouco mais desse amigo. Então eu estou super curiosa para ler o livro, imagino que tenha vinho e muita história boa aqui dentro. Leva o inglês na Bahia, tomando o vinho brasileiro, contar a sua própria história. Por que isso? Olha, eu recomendo demais que leiam esse livro, porque é um romance, mas tem muito de realidade, inclusive algumas realidades que assustam, que foi de um passado que nós não podemos esquecer jamais. Leiam o livro do Rogério Dardot, esse grande enófilo brasileiro. Sucesso para ele, sucesso para todos nós com a literatura brasileira. Apesar de ser um romance, tem vinho envolvido e eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Eu estou super curiosa e animada para ler esse romance, que eu sei que vai juntar essa paixão do Dardot pelos vinhos com uma história. Rogério, lendo o seu livro, vi um trecho onde o personagem presenteia Howard Gibbs, protagonista da história, com certa maleta contendo 6 vinhos. Um desses vinhos é o Domaine La Milletière, branco 1939, elaborado por um produtor chamado Marius Dardot. Esse é seu sobrenome? Pois é, Chico, eu acabei situando um produtor da família Dardot, da minha linhagem, né, dessas pessoas que estão desde o século XVI lá em Montlouis-sur-Loire, na França, elaborando seus vinhos. E é de forma contínua que isso acontece até hoje, estão lá. Né? E como o Howard Gibbs recebeu um presente de 6 garrafas de vinhos diferentes durante um determinado momento da vida, né, da história que ele está narrando, eu incluí o Domaine de la Milletière branco, que é um vinho elaborado por uma casta típica daquela região do Vale do Loire, que é a Pinot de la Loire, também conhecida como Chenin Blanc. E esse vinho acompanha também e é apreciado num momento muito bonito do livro pelo Howard Gibbs. Também vi que você não deixou de prestigiar os vinhos brasileiros. Como foi isso? Afinal, a narrativa se dá no ano 2000. Pois é, Chico, eu fiquei muito pensativo, porque no ano 2000, o momento que a vitivinicultura brasileira vive hoje ainda era muito iniciante, os produtores ainda estavam se qualificando mais, né? Mas eu disse, não, eu tenho oportunidade de fazer isso sim. Então, ele faz uma viagem com a companheira ao sul do Brasil. E ele, que já estava bem afeito ao mundo dos vinhos, já tinha se passado, já era um apreciador, ele fica muito impressionado com o que acontece com ele lá. E esse livro, a narrativa dele no ano 2000, quando ele decide, ele está sentado num bar-restaurante em Salvador, na Bahia, e ele toma a decisão de escrever sobre a história da vida dele. Ao tomar essa decisão, ele pede um espumante Don Giovanni, que você conhece muito. Então, Chico, se você me permite, aqui em Vinhos pelo Mundo, não vou perder essa oportunidade, nessa nossa entrevista, de fazer um brinde com um espumante gentilmente presenteado pela família de Ayrton e Beatriz Giovannini, aqui para marcar exatamente a inspiração que Howard Gibbs teve para escrever toda a própria história naquele bar em Salvador. E por que isso? Porque lá em Salvador havia já, no ano 2000, a distribuição dos vinhos Don Giovanni. E o outro vinho, são 2 vinhos apenas brasileiros que entraram no livro por causa daquele momento. A presença ainda não estava tão marcante. E há um vinho que impressionou muito Howard Gibbs, que ficou famosíssimo, que foi o Pisato Merlot 1999.
Hoje a vinícola Pisato tem inclusive um vinho que eles chamam DNA 99, porque aquele foi o vinho que ficou considerado dos melhores merlots que já haviam sido feitos no Brasil e ao longo dos tempos, inclusive. Marcou muito a memória. E o Howard estava passeando com a companheira naquela região e é servido do tanque daquele magnífico Pisato Merlot 1999 pelo próprio enólogo. Rogério, além da livraria Argumento, onde o público pode comprar o seu novo livro? Enviesado Sol de Outono, além daqui fisicamente na livraria Argumento, diante de todo esse período que nós vivemos, não é, Chico, com a questão da pandemia, os editores se preocuparam muito em disponibilizar o livro via compra direto, em e-commerce, via internet. Então, em qualquer livraria que a pessoa queira adquirir para receber em casa, pode consultar via internet. Falando um pouco agora sobre o prêmio da ABE, Witz Amigo do Vinho Brasileiro 2021, conta pra gente como foi essa premiação que você ganhou. O prêmio ABE, Amigo do Vinho Brasileiro, foi para mim uma surpresa incrível, Chico, porque a Associação Brasileira de Enologia tem um trabalho belíssimo lá no Rio Grande do Sul de acompanhamento da produção brasileira. São enólogos que se reúnem numa associação e realizam, inclusive, anualmente um evento que é considerado o maior do mundo, que é a Avaliação Nacional de Vinhos. Um evento belíssimo que tem por objetivo exatamente aquilo que nós gostamos muito, que é identificar o vinho que melhor se identifica a um determinado perfil proposto pelo produtor. Então, por exemplo, se eu sou um produtor e elaboro um vinho da casta Merlot, os enólogos avaliam e às cegas, ninguém sabe quem fez aquele vinho, mas eles analisam para perceber se de fato aquele vinho representa o que a casta se propõe. É fantástico e isso depois é aberto ao público, o público tem uma apreciação muito bonita e neste ano a Associação Brasileira de Enologia me convidou a ser o avaliador, o comentarista, o degustador comentarista do vinho exatamente da casta Merlot, que eu não sabia que era. Era apenas um tinto jovem quando me foi apresentado. Isso aconteceu, eu estive lá em Bento Gonçalves, na cerimônia, fiz a degustação comentada desse vinho, que aliás estava excelente, e depois eu estou quietinho lá no meu local e recebo um chamado, a mestre de cerimônias começou a ler que regularmente, anualmente, a Associação Brasileira de Enologia dá o prêmio Amigo do Vinho Brasileiro e tal, e que este ano queria entregar esse prêmio à pessoa e começa a ler a descrição das atividades dessa pessoa. De repente eu começo a perceber, sou eu! E eu fui pego completamente de surpresa, ninguém tinha me avisado. Estar no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do Brasil falando da produção brasileira de vinhos é uma grande alegria e grande orgulho. Então, eu fico profundamente agradecido. Foi, de fato, Chico, muito emocionante para mim. Fiquei muito honrado com esse prêmio, guardo com muito carinho e renovo o que nunca tinha se modificado em mim, o respeito pelo trabalho da Associação Brasileira de Enologia. Qual a importância do seu livro Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, lançado em dezembro de 2020, em plena pandemia de Covid-19, no contexto da premiação? Eu vejo que Gente, Lugares e Vinhos do Brasil, de certa maneira, traduziu esse meu compromisso com o vinho fino brasileiro, que já é de algumas décadas. Quando eu conto para as pessoas, falo de vinhos que eu apreciei e que pesquisei ainda na década de 1970, as pessoas ficam impressionadas. E é verdade, quer dizer, eu acompanho isso há uma longa data. Então, eu acredito, Chico, que de fato o Gente, Lugares e Vinhos do Brasil marcou muito, porque imagina, uma obra com 450 páginas, tudo que é região do Brasil pesquisada, então é bastante ampla, foi um trabalho exaustivo de 5 anos,
depois que eu lancei o vinho fino brasileiro, eu me dediquei a atualizar permanentemente o que vinha acontecendo, o que, aliás, sigo fazendo. É provável que Gente, Lugares e Vinhos do Brasil venha ter uma segunda edição, provavelmente no final do próximo ano ou um pouquinho mais, porque há muita coisa acontecendo. E a outra coisa que chamou bastante atenção foi esse nome, né? Por que Gente, Lugares e Vinhos do Brasil? Muitas pessoas me perguntam. É porque a nossa vitivinicultura é muito jovem e ela não se faz sem gente. Por isso ele tem um glossário, tem o nome das pessoas lá que realizam esse trabalho com vinhos, né? Em profundo respeito a cada produtor brasileiro. Todos o que eu pude mencionar estão ali. Sempre peço desculpas a algum que pode ter passado e que será incluído, evidentemente, adiante. Mas isso, vários leitores e vários atores do mundo do vinho confirmaram comigo, chamou a atenção. Gente, porque não se faz vinho sem gente. Lugares, porque nós estamos ainda desenvolvendo. Nós temos uma denominação de origem, que é a denominação de origem do Vale dos Vinhedos, porque ali os produtores identificaram com clareza quais são as características daquele lugar. Então nós estamos crescendo muito por todo o país. E vinhos, evidentemente, como consequência, Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. Rogério, que bate-papo agradável. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu prêmio e o lançamento do novo livro Enviesado Sol de Outono. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vinhos pelo Mundo, especialmente a você e sua equipe, o famoso Chico Cineasta aqui comigo já há muitos anos, fazendo um trabalho bonito de divulgação, enfim, dessa minha iniciativa. E agora não somente pelos vinhos brasileiros, mas também com esse novo livro Enviesado Sol de Outono, que é um romance que eu espero que divirta bastante gente. E aí eu peço sua licença para abrir e vamos brindar aqui a inspiração para o livro. Pode ser? Com certeza, vamos abrir. Nós ficamos por aqui. Siga o nosso canal e até uma próxima entrevista.